16, versículo 29, em primeiro lugar. Depois, 1 Reis, capítulo 18, versículo 18. A palavra que o Senhor nos dera pregou ao coração da igreja. Ontem, quando eu estava sentado no sofá do meu Renato, dá glória para Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pega aquele irmão que está sem Bíblia, vai do lado dele, puxa ele para perto de você, para ele poder ler contigo. Amém, meu irmão? Quanto mais lemos a palavra, mais fica difícil de sermos enganados. Aleluia. Por isso que Romanos 12 vai dizer: não vos conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar, ou seja, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Eu vou pedir a Jaconesa Rosa que me ajude com as crianças hoje, juntamente com a Brena Vanessa, já que a igreja não está aí por algum motivo particular. Louvado seja o nome do Senhor. E adorou, e levantou o altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste de ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Benedita, reconstruiu a Jericó pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço de seu último filho, Segube assegurou-lhe as suas portas, conforme a palavra do Senhor, falando por intermédio de Josué, filho de Nun. Agora, mesmo livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, verso 18, diz assim: Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor. Deixaste os mandamentos do Senhor. E seguiste os balins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Em outras versões bíblicas vai estar os 400 profetas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias chegou e todo o povo disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. Amém? Senta glorificando a Deus, mas antes de sentar, coloca a tua Bíblia do lado, estenda as tuas mãos para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as tuas mãos para cá. Amém? Isso, me ajude a orar. Grandioso Deus e eterno Pai, é no nome do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré que nós queremos reunirmos na tua presença, no seu propósito, no seu espírito, para em primeiro lugar, Senhor, lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Pecamos em pensamento, ato, obra, consciente e conscientemente. Perdoa, Senhor. Ó Deus, agora descemos diante de ti, da tua presença, para poder pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar nossas vidas nas tuas mãos, e juntamente, Deus, venha usar a nossa vida para falar o coração da noiva do Cordeiro, aquilo que tu preparou para falar com a tua igreja na noite deste dia. Ó Deus, em nome de Jesus, de nós nada temos a entregar, mas também nada temos do alto não nos for dado, Senhor. Por isso, Deus, toma a frente, toma a direção da nossa vida. Fala, Deus amado, ao coração da tua igreja, ao coração da tua noiva, e seja, Deus amado, na vida do teu povo e na minha vida, para que o propósito, Pai querido, que o Senhor determinou e projetou para a noite deste dia, venha ser concluído e realizado com sucesso, para a glória do teu nome. Usa, Pai, a minha vida por misericórdia, ou por necessidade, Pai, do teu povo. É que eu oro, peço e agradeço. A igreja diga amém. Senta glorificando a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer sobre o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias foi um profeta que profetizara no tempo de Jezabel e de Acabe. A Bíblia diz que Acabe
após a morte do seu pai, o rei Orim, Acabe agora vai tomar o trono do seu pai, e ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Acabe vai se casar com Jezabel, mulher que verdadeiramente não era crente, e ainda por verdadeiramente ainda mais para poder acrescentar, Jezabel, a Bíblia vai dizer que ela era uma idólatra. Jezabel verdadeiramente, a Bíblia vai dizer que ela queria de alguma forma e de alguma maneira matar os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Jezabel, a Bíblia diz que Acabe casa-se com ela, Acabe vai ser rei, mas a Bíblia
aos Balins, aos deuses de Baal, ao Deus Azera. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos na terra. A Bíblia diz que após que Elias profetiza, Deus manda que Elias saia dali e vá verdadeiramente para o deserto de Querite. A Bíblia diz que Elias ele foge daquele lugar porque Deus mandara ele sair dali. A Bíblia diz que Elias, enquanto está no deserto de Querite, ninguém vai alimentar Elias. Não vai haver homem, não vai haver mulher que vai levar uma comida, que vai levar um pão para Elias. Mas Elias vai ser alimentado por corvos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que pela manhã o corvo levava pão e água, e pelo meio-dia o pão levava carne, e ele manda aquela cimité para Elias. Então Elias ele tinha o almoço, aleluia, ele tinha o café da manhã, mas não era homem e nem mulher que alimentava Elias, mas era corvos. Eu fui perguntar a Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor levantar alguém para poder alimentar teu filho? E Deus falou comigo, filho, às vezes eu coloco alguns sozinhos no deserto, para que depois, quando ele estiver de pé, erguido, restaurado, edificado, ninguém possa bater no peito e dizer, foi eu que fiz isso, ou foi eu que fiz aquilo. Mas a única honra e a única glória será, e sempre vai ser, minha casa de pé. Às vezes tu está perguntando para Deus, porque muitos me abandonaram, porque muitos me deixaram, porque aqueles amigos que estavam mais do meu lado não ligam mais para mim. É porque tu está no deserto com Deus, e deserto é lugar de particularidade, deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de maturidade, deserto é onde o crente cresce, é onde ele conhece melhor quem é Deus, porque te conhecer, Deus já te conhece. Deixa eu ver quem está no deserto, meu filho. Levanta a tua mão e começa a adorar o Deus de Israel. A mão da calma se quer, levou uma filha, a mão da caia. A Bíblia diz que Elias, ele vai ser alimentado. 3 anos vai se passar, e deixa eu correr porque o relógio não para. 3 anos se passa, e nesses 3 anos a Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que grandes profetas estão morrendo, alguns estão sendo exterminados, e a Bíblia diz que agora chega o momento de Elias voltar e fazer o que Deus mandava. Elias agora se apresenta, e a Bíblia diz que quando Elias vem pelo meio do caminho, Elias vai encontrar um profeta por nome chamado Obadias, e a Bíblia diz que Obadias vai olhar para Elias, vai se prostrar perante ele, vai o abraçar, aleluia, porque para ele Elias estava morto também, e ele vai olhar para ele e vai dizer, o meu Senhor está vivo, e ele vai dizer, olha, tu vai até a capa e diga para ele que eu estou aqui de volta. Ela não dá aquela cemitério, e não dá aquela sabe. A Bíblia diz que Obadias ele temia a carne. Por quê? Porque quando Jezabel estava matando os profetas, Obadias pegara 100 profetas e escondera dentro dos buracos.
E vejo confiança em Deus. A Bíblia, quando ele se apresenta perante Baal, ele vai dizer: olha, não sou eu o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel. É porque no evangelho que vivemos hoje, posso pregar? Pode pregar mesmo. O certo está passando como errado. E o errado está passando como certo. Aquele que sofre cada poço, geme, chora, é o errado. Aí vem o endemoniado do inferno. É a única palavra que pode se usar, disfarçado de crente, e acha que é o certo. Só que tem no poder, há um varão que tudo vê, e a balança dele está passando. A Bíblia diz que a justiça não pertence a mim, a vingança não pertence a mim, e a vingança não pertence a você, mas a vingança é do Senhor, a vingança é do Senhor. Obrigado, Deus, aleluia. Onde eu estava muito triste, aí Deus falou para mim: levanta, Elias. Aleluia. Oh, glória. Levanta, Elias, porque contigo eu ainda falo, mas com ele não. Aleluia. Tem dois crentes espirituais aqui. Se tiver, levanta a mão e sente o que eu estou sentindo. Levanta, porque contigo ainda tem intimidade, mas tu é a Bíblia diz que quando ele se apresenta para Acabe, é como uma assembleia bíblica, você vai ver que é um ponto de interrogação. É como se ele estivesse perguntando: eu que sou perturbador de Israel? Em outras palavras, eu que sou errado? Não. Não. Foste tu que juntamente com a tua casa transpassasse a lei de Deus e não obedeceste aos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, e não seguiste o Deus de Israel. Levanta a tua mão, pega a mão do crente que estiver do teu lado e diga: não se justifica, deixa quem vai justificar é Deus. Não se justifica, deixa que Deus vai justificar. Elias vai olhar para Acabe e vai dizer para ele: olha, Acabe, faça o seguinte: reúna amanhã no Monte Carmelo seus 400 profetas de Baal, seus 450 profetas de Baal, perdão, seus 400 profetas de Asa. Ela manda calar. E nós vamos clamar no monte. Vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Vocês oferecem um sacrifício ao Deus de vocês. Quando você lê a Bíblia e ele se pronuncia que eles vão oferecer sacrifício ao Deus deles, está com D minúsculo. Não, tu não entendeu, você não está pagando glória. Tá bom. Eu te explico. Está aqui? Glória. Ele vai falar: ofereça sacrifício ao Deus de vocês, está com D minúsculo. É como se Elias falasse: oferece o teu Deusinho lá. Vai lá. Coloca lá o altar, coloca lá para quem? Acenda a tua velhinha lá, chama tua povo, tu canta, chama o que tu quiser, porque eu vou clamar meu Deus, o Deus minúsculo. Vamos ver quem é Deus. Quando ele responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Deixa eu ver se tem aliança aqui hoje.
do Deus de Israel não pode ser fiel para calar. Não pode temer o Deus de Baal. Quem serve o Deus de Israel não pode ter medo de macumba. Quem serve o Deus de Israel não pode ter medo de palavra contrária contra a casa de Israel. Manda dizer o Senhor, não vai ter medo. Quebra, quebra, quebra. Ele vai aqui, ele vai aqui, vai aqui, vai aqui. Não tem como plantar somente porque não profetizou o profeta. Pega na mão dele, na mão dela e diga: sabe por que muita gente não gosta de você? Porque sabe que tu é profeta mesmo de Deus. Sabe os que mais desacreditam em você ou mostram isso? São aqueles que têm certeza do teu chamado. Eles sabem que é de verdade o que sai da tua boca. Eles sabem que é real que Deus te usa. Eles sabem que a tua vida é por ele e quer te parar. Mas essa pessoa está passando aqui. Mas também não devemos ter medo dele. Porque a Bíblia vai me ensinar: não temer o homem, mas temer a Deus, que mata a carne e lança a alma no inferno. Tem palavra para a tua vida hoje. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que ele pede que eles vão se reunir no Monte Carmelo. Ele vai dizer: olha, os carneiros de vocês, vamos se reunir lá em cima. Leva os 450 profetas de Baal, leva os 400 sacerdotes de Asa, se reúnem lá em cima. Vamos se reunir lá em cima. E vocês vão clamar o Deus de vocês, e eu vou clamar o meu. O Deus que respondeu com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. Por quê? Porque pela mente de Jezabel e pela mente de Acabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por intermédio dos dois, o povo tinha se desviado da presença do Senhor. O povo tinha se desviado dos preceitos, dos mandamentos, dos propósitos de Deus. E já não adorava mais Deus. E nos tempos de Jezabel e Acabe havia cultos pagãos, aonde havia sacrifício até de próprias crianças. Louvado seja o nome do Senhor.
O negócio era pesado. Só que chegou o momento do baixo. Pega na mão do crente que está do teu lado e diga para ele: nenhuma luta, nenhuma dor, ela é para sempre. Tudo tem um começo, um meio e tem um fim. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus ele vai se apresentar e ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio. Eu estou sentindo uma graça muito forte. Está começando a ficar difícil de tocar. É como se Deus falasse: fica tranquilo, porque o que eu comecei eu vou terminar. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e sou o fim. Eu começo, eu termino. Eu entro, eu acabo. Eu entro, eu resolvo. Eu entro, eu vai se reunir 450 profetas de Baal, 400 sacerdotes de Asher, e a Bíblia diz que eles vão começar a clamar o Deus deles. Eles preparam verdadeiramente o novilho, e ele vai dizer para eles: olha, prepara verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, carneiro, o novilho, se você preferir, coloca no altar, mas não coloca fogo. Amém? Não coloca fogo, porque o fogo vai ser o rei e calar, não coloca fogo, porque vamos ver como Deus vai responder com fogo sobre o altar. Fala para o irmão: fogo sobre o altar. Não desce de qualquer maneira. Pega na mão dele, na mão dele, diga: não desce, não desce. Eu vou pregar o que ainda mandou. Fala para ele: fogo no altar não desce com rebeldia. Fogo sobre o altar não desce com pecado. Fogo sobre o altar não desce desconcertado. Quer que desce fogo no altar, se conserta nele. Segura um pouco, ainda não cheguei lá. A Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que eles preparam o altar deles, da maneira deles. Coloca lá os dois animais que eram servidos para o sacrifício. E a Bíblia diz que eles começam a clamar o Deus de Baal. E a Bíblia vai dizer que isso pela parte da manhã. Posso eu acreditar e crer, não está escrito, mas eu creio assim, conduzido pelo Espírito Santo, mais ou menos às 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã. E a Bíblia diz que passa-se o dia todo e chega ao meu dia, e eles estão clamando, e nada de Deus responder. E a Bíblia diz que, segundo os costumes deles, eles começam a se cortar com espadas, com punhais, segundo os costumes deles. Eles começam verdadeiramente a se lanhar todo. E Elias olha para eles: oh meu Deus, pega na mão do crente que ele está adulterando, pergunta para ele: tu é profeta mesmo de Deus? Porque profeta de Deus ele é abusado, meu filho. A luta está batendo na porta, ele está com um sorriso no rosto. A prova está doendo, mas ele está dando glória. Profeta de Deus é abusado. O filho está morto, o tempo de calar para lá cima da cama. Estão pegando o nome e perguntando como é que está. E ele está com a velha estendida, com o nariz empinado, dizendo: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Está gemendo, a casa está de cabeça para baixo, mas ele está dizendo: vai tudo bem, porque ele é abusado. Deixa eu te contar um segredo. Tu sabia que tem pessoas que se alimentam da tua derrota? Dá glória, vai dar glória. Pode que tu vai aprender isso. Tu sabia disso? Tem pessoas que ficam olhando para a tua vida, procurando aonde você está gemendo ou chorando, só para poder falar lá: não disse? Tá vendo? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Cadê ela? Cadê ele? Tu sabia disso? Sabia? Repete comigo. Tem gente que se alimenta de notícias ruins, alimentador de destruição. Está derrotado. Não vai saber, está derrotado. Vai ter que ver tu contar a vitória. Pode estar de cabeça para baixo o negócio, mas tu vai sorrir e vai dizer: tá, vai maravilha. Como é que está teu marido? Está uma bênção na presença do Senhor.
vai dizer assim, ele não vai dizer clama ao teu Deus, mas ele vai dizer, leia na Bíblia, clama Baal mais alto. Que pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja viajando. É a Bíblia, está na Bíblia, é. Pode ser que ele esteja descansando, ou pode ser que ele não esteja ouvindo. Clama mais alto. E eles começam a clamar mais alto, a se lanhar, a se cortar, a sangrar. O sacrifício que estava no altar agora já era eles próprios. Abandonar no cemitério. E o Senhor ele manda que nós não devemos fazer sacrifício em vão, sacrifício de tudo. Samuel, aleluia, falou verdadeiramente para Saul, espera ele para sacrificar. Mas Saul se antecipou. Pega na mão do crente que está do outro lado e diga para ele, por ele se antecipar, o seu reino foi rasgado, a sua aliança foi quebrada com Deus. Não se antecipa, deixa Deus fazer. Saul se antecipou. Agora olha para ele e diga, Saul sacrificava, mas não obedecia. E a Bíblia vai dizer, melhor é obedecer do que sacrificar. Já estou quase terminando, mais uma hora eu termino. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que depois que Elias fala com ele, já passa de medir, já vai dando tarde. Agora Elias se apresenta e diz, agora para, agora é minha vez. A Bíblia diz que Elias vai olhar para o altar, e o altar do Senhor está destruído. É agora que eu começo a pregar. Elias vai olhar para o altar, e o altar não está preparado para cair fogo do céu. Mas o altar está lá, mas estava destruído. A Bíblia diz que Elias ele vai pegar o altar e vai começar a reparar o altar. Ele vai limpar toda a sujeira que está no altar. Ele vai tirar as teias de aranha que está no altar, atrapalhando. Aleluia. A Bíblia diz que ele pega verdadeiramente os carneiros, o novilho, ele corta eles todos, coloca sobre o altar. Depois disso que ele abre verdadeiramente um rego em volta do altar, uma vala em volta do altar, mais ou menos de uma largura. E quando ele abre, ele vai pedir 3 jarras d'água para botar ali. Mas espera aí, como que ele vai pedir 3 jarras d'água para botar ali, se ele tinha profetizado que durante a sua palavra 3 anos não choveria sobre a terra? Está ligado, deu glória a Deus. Glória a Deus. Sabe como? Segundo historiadores, eles vão dizer que dentro daquela cidade havia alguns homens e mulheres que guardavam em suas casas talas de água, tipo como aquelas que Jesus, quando está dentro da festa, louvado no casamento, das bodas de Canaã, ele vai pegue e ele transforma aquelas águas em vinho. Essa jarra era daquele tamanho mais ou menos. Então agora tu imagina alguém descendo o morro, na glória para Deus, indo na casa pegar água para trazer para o profeta. Só que tem um porém. Quem está descendo o morro vai pegar água, imagina comigo, eu vou até lá pegar, eu vou trazer para ele. Mas se não acontecer o que ele falou, ele vai morrer. Tu não entendeu se tu estava dando glória. Tu não entendeu, eu vou descer porque o negócio é forte. Tem gente olhando para você esperando um erro teu só para poder te matar. Salada, canta, canta, assim, segura na mão dele e diga assim, cuidado, tu está sendo observado. Tem gente te observando e dizendo assim, vamos ver até onde vai ele, até onde vai ela. Mas pega na mão dele e pergunta, quem habita dentro de você? É a Trindade divina, porque se for, meu filho, vai ter que comprar cadeirinha, banquinho, sentar se você ficar deitado na cama, porque vai ter que ver Deus usar a tua vida, o poder e glória até a eternidade. Você vai ter que fazer isso. Deixa eu levar, sabe? Na cama,
Sobre o rio. Ou sobre a vala que estava em volta do altar. Só que tem um porém. Muita gente quer ver cair fogo sobre o altar. Até calavra da cemitério. Muita gente quer ver cair fogo sobre o altar, mas não quer reparar o altar. E fogo estranho, Deus não recebe. A Bíblia diz que Abigail e Abinai, os dois filhos de Aleluia, do sacerdote, Arão, eles vão verdadeiramente oferecer fogo estranho para o Senhor. Eles pegam verdadeiramente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma brasa, coloca dentro do incensário e vai tentar oferecer para o Senhor. Olha, como é isso, pastor? Para quem não sabe, para poder se oferecer, aleluia, o incensário para o Senhor, a brasa tinha que ser tirada do próprio altar de Deus. Ela não poderia ser tirada de outro lugar de fora. Eles não poderiam pegar uma madeira, tocar fogo nela e colocar dentro do incensário para oferecer a Deus. Tinha que ir no altar que estava aceso, levando a cara se viver. Eita, tu não entendeu, eu vou levantar, cara. Teve um crente que entendeu, o mundo não, eu explico de novo. Tinha que sobre o altar que estava aceso, pelo sacerdote, e pegar a brasa e colocar dentro do incensário para oferecer a Deus. Não obedece o sacerdote, não obedece a igreja, e quer dizer que tem fogo, é fogo estranho. Diz o Senhor, fogo do céu, assim, fogo do céu. Deixa eu ver quem porta a glória, deixa eu ver quem porta a glória. Tem muita gente colocando fogo estranho no incensário para poder oferecer a Deus. Deus não vai receber. O pior não foi isso, jovem grande, jovem Lucas. O pior foi que quando eles foram oferecer para Deus, Deus fulminou eles, irmão. Queimou os dois. Morreu os dois. Só quem está ligado está entendendo. Fala para o crente que está do teu lado, para descer fogo sobre o altar. Tem que ser tirado do altar. Porque é no altar que tem lágrima, é no altar que tem choro, é no altar que tem renúncia, é no altar que tem vida. É do altar, não adianta pegar a brasa por aí e colocar dentro do incensário. Deus não vai receber. Fogo estranho. Vem glória, vem glória, vem glória, vem glória, vem glória, vem, vem, vem. Deus, toma minha vida. A Bíblia diz que Elias, antes de orar, já estou terminando, Elias, antes de clamar ao Senhor, primeiro ele se preocupou com o altar. Como está o teu altar diante de Deus? Que habitar. Como está o teu altar? Pergunta para ele, pergunta para ela. Se ela quiser falar, fala se não quiser. Fala como está o teu altar diante de Deus. Qual o fogo que está vindo aí? É de Deus ou é fogo estranho? Elias, antes de orar, primeiro ele vai reparar o altar. Sabe o que nós precisamos reconhecer? Se Deus não obedeceu, Deus. O melhor obedecer do que sacrificar. Os dois filhos de Arão, quando foram oferecer para o Senhor fogo estranho, o Senhor mandou fogo do céu e consumiu os dois. Queimou, matou os dois. Porque pensou que estava enganando a Deus. E a Deus ninguém engana. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele, depois de reparar o altar, depois de restaurar o altar, limpar, colocar água, preparar o novilho, aí agora sim, é a hora de clamar. Como é que eu quero receber a bênção de Deus se eu não vou para a igreja? Como é que eu quero ver Deus fazendo a minha vida se eu não sigo os preceitos do Senhor? Como é que eu quero ver milagre se eu não me separo das más companhias? Estou sempre enrolado onde não é para estar.
Eu sempre indo onde não é para ir. Deus fala comigo, eu não me agrado disso. Ele vai dar aquela sua ideia. Sai do meio do povo de Baal. Sai do meio do povo que adora Baal. Deus não tem se agradado disso. Quer ver Deus mandar fogo? Quer ver milagre? Essa cobrinha se separa. A Bíblia diz que depois que ele repara o altar, deixa eu correr, que a hora já foi. O relógio me dá mais 3 minutos. Ele vai verdadeiramente olhar para o céu. Pense em alguém ligado com Deus. Já viu o pastor Francisco na tomada? Certa feita eu vi certo pregador renomado aí, ele falando algo muito interessante. Que ele pregava, voava, tal, edificava a igreja. Mas quando ele chegava ao templo, ali no hotel, onde ele estava ali verdadeiramente, hospedado, ele botava seu joelho no chão e só chorava. E era só ele e Deus. Porque às vezes tem muito para dar. Cuida de muitos, mas ninguém vai cuidar de você, a não ser Deus. Eu fico imaginando Elias estava sozinho. Só que um mais Deus, o tema dessa palavra é esse. Repete comigo, um mais Deus é a maioria. Tu não entendeu? O Senhor estava dando glória bem alto para Jesus. Um mais Deus é a maioria. Hoje eu estava pensando nisso. Muitos vão te abandonar, muitos vão nos deixar, muitos vão embora, mas Deus vai continuar contigo. Isso é palavra. Isso é palavra. Muitos vão te trair, te apunhalar, mas Deus vai continuar sendo um amigo fiel. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando. Elias, depois de fazer tudo isso, reparar o altar, ele vai olhar para o céu. E ele vai começar a sua oração. E a oração dele é breve. Eu acredito que não demorou nem 5 minutos. E Elias vai dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus, em algumas versões bíblicas, Deus de Israel, em outras, Deus de Jacó. E por fim, ele vai declarar: meu Deus, responde agora a minha oração. Faça cair fogo do céu e mostra a leve da canta, step, taracé, alava, daraçá. Presta atenção no cenário. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, 400 profetas de Asa. No meio, Jezabel, Acabe. No outro lado, perto do altar, Elias. Aleluia. E no céu, já que tu não entendeu, eu te explico, Renato. No plano terreno, Elias está sozinho, mas no plano espiritual, há anjos do Senhor preparados, com espada, com lança, com flecha, com vassoura de fogo, dizendo: quando ele acabar de falar, a gente vai descer e vai com a vida dele. Roda! Deixa eu ver quem vai pegando isso. Deixa eu ver, pode parecer que nem está sozinho, mas Deus está contigo nesse negócio. Uma tribo do povo de Israel. Mas a água que estava em Jericó, aleluia, o sacrifício foi tudo queimado. Não
entendi, pastor. Eu estou vendo, senão não estava dando droga. Sabe o que significa isso, José? Deus aceitou o sacrifício de Elias. Oh, se tu entendesse, estava dando droga melhor. Tu não tem chorado na presença do Senhor. Tu não tem gemido na presença do Senhor. Tu não tem sofrido na presença do Senhor. Deus está dizendo, eu estou aceitando hoje o teu sacrifício. Eu estou hoje mostrando na mão da caracimité, que eu tenho ouvido a tua oração e respondo hoje com fogo na terra para te mostrar que essa Deus pega, não deixe de fora. Ministério.
acaba de orar, de oferecer sacrifício a Deus, e de Deus responder com fogo. Elias vira para Acabe e fala assim: Acabe, vamos ali. Por quê? Por quê? Porque eu vou subir o monte e vou orar de novo agora. Como assim? Orar. Mas disse que ele sobe no monte, juntamente com o seu moço. Ele coloca o seu joelho no chão. Ele olha para o céu. E orando ele fala: a oração é a alavanca que move o impossível de Deus na tua vida. Quer ver o impossível acontecer? É na oração. Mas não é orar uma vez ou duas. Ele ora a segunda, meu amado irmão. E ele pergunta para o moço: o que tu vê agora? Depois de tudo isso que tinha acontecido, eles agora vão orar para abençoar. Eu não entendi, pastor. Depois que o altar está restaurado, segura. Ele ora pela segunda vez e pergunta para o moço: ora agora de novo. E o que tu vê? E o moço vai dizer: não vejo nada, meu Senhor. Elias está com o ouvido, com a cabeça entre o joelho dobrado, sua cabeça no pó, o rosto em terra. Ele pergunta pela terceira vez: olha agora, e o que você vê? E o moço vai dizer: não vejo nada, meu Senhor. Ele vai dar aquela auxiliar. Às vezes vai acontecer milagre na tua vida, mas depois do milagre, Deus vai provar a tua fé. Aleluia. Pois está preparado para receber o que Ele tem mais para te dar. Porque tem gente que está satisfeito com pouco, enquanto o Senhor quer te colocar no muito. Mas já salvou o marido, mas quer salvar a mãe. Aleluia. Mas já salvou a mãe, quer salvar o pai. Glória a Deus. Mas já salvou o filho, Aleluia. quer salvar o primo. Deus santo. Aleluia. Chega a sétima vez. Elias com o rosto em pó pergunta para o moço: olha para o céu e me diz o que tu vê. O moço olha e vai dizer: eu vejo, Senhor, uma pequena nuvem. Elias pergunta para ele: qual o formato